Gente, boa noite. Muito obrigado. Tem um plástico aí. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 31 anos aqui em São Paulo, Belo Horizonte, algumas cidades do interior de Minas. Muito obrigado pela presença, vocês que tomaram essa decisão heróica de sair nessa noite fria. Muito obrigado. E, por sugestão de um presente, eu decidi mudar a minha abertura, que eu faço há 31 anos, e que ninguém aguenta mais ouvir falar. É que agora nós vamos ouvir a palestra do Fabrício Carpinejar, que vai falar durante 30 segundos. Não foi boa, Fabrício? Foi péssima. Eu não sabia como é a anterior, mas já fiquei com medo. Não, a anterior... Sabe, eu se já é falei essa um monte de vezes alteração. pra você. Eu participo do Sempre o Papo há... 70 anos. Não. 36, 48. Não. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Mas desde que Então, você começou a metade. escrever. Mas eu falo assim, a palestra do Carpinejar vai durar aproximadamente 6 horas, quem sobreviver. Aí o povo ri. Acontece que eu faço essa droga dessa piada há 30 anos, ninguém aguenta mais. Quem mas foi que fez a sugestão aí? Não, eu acho que não vai... A questão do tempo Vou não vai usar daqui alterar pra muito frente a todas piada. as vezes. Ainda vou te dar, se você me dá seu nome, eu vou dar o copyright direitinho. Gente, muita alegria que eu recebo o Fabrício. Fabrício, como disse, faz o Sempre um Papo com a gente já há 15 anos. Fabrício é poeta, cronista, escritor, jornalista e agora ator. Ele conheceu todas as minhas mutações. A primeira vez que eu fiz um Sempre um Papo, eu tinha um terno de brechó, sabe aqueles ternos evangélicos? Não é, sabe aquele terno herdado? Aquele que tu começa a usar terno e tu pega um terno herdado, que não tem bainha, fica tudo solto. É aquele do Rubem Alves. Rubem Alves era... O que Rubem Alves era, antes de ser escritor? Ele era de uma... que não era evangélico, era redentorista, não? Era... Como é que chamava, hein, Paulinho? É de outra organização religiosa, digamos assim, para não falar. Mas aí depois eu fiquei cafona, porque sempre depois que tu sai do terno, tu fica cafona. Eu me lembro que eu tinha mechas, eu pintava o cabelo, é horrível. Tu pegou, eu acho que todas, né? Até você tinha a cabelo? Cabeça. Tinha, já tive cabelo. Tu não consegue lembrar porque faz muito tempo que eu tô assim. Mas tinha. Tem foto? Eu fazia luzes. Obrigado. Que é algo mais Chegou? decadente do que fazer luzes, não tem. Um homem, né, evidente. Tem, mas a gente não pode falar aqui. Este é o livro que Fabrício Carpinejar vai ler cá. Houve uma pegadinha aqui que o moço chegou atrasado, mas ele chegou. Então, é o mais recente livro do Mas Fabrício. tu pode falar o que é mais decadente, Afonso? Mais decadente? Do que homem com luzes? Tem algum homem com luzes Tem, aqui? Homem com Trevas. Com o quê? Trevas. Ah, É aquilo que o Conhece o Neves faz. Sim. Você sabe Não, o que tem a Caju. A Caju é pior. Se eu estou falando sério, você sabe o que é trevas? Mulher não faz luzes, homem faz trevas. Ele está sendo poeta. Não é, gente. Pega aquela coisa, puxa os cabelinhos, aí pinta os cabelos brancos de preto. Não, mas pintar de preto não tem galho. Difícil Ninguém me Caju. defende, hein? Ninguém fez trevas aqui? Você Não. fez trevas. Você fez trevas. Ninguém fez trevas Eu não aqui sabia nunca? que esse era o nome, fazer trevas. Eu fiz trevas um dia. Tu tá bem assim. Saí completamente diferente de lá. O chato é que o grisalho sempre fica com aquela, tá mais sábio. Que não é teu caso, né, Afonso? Gente, a gente não pode dar a mínima chance para o Fabrício Carpinejar. Eu não posso dar a mínima. Eu estou aqui conversando de bobo. Pode começar a sua palestra, seu Fabrício? Pode parar de, como diz no interior, para de mangar de mim. Mas, primeiro, eu acho que teve uma mudança da amizade com a era digital. Até no WhatsApp, hoje, né, há uma grande diferença, um impacto da amizade no WhatsApp. E é difícil, realmente, aquele amigo que te acompanha mesmo quando você está chato. E principalmente quando você está chato. E te perdoa, e te releva, e não fica te condenando sumariamente. E ele é capaz de entender que
estou numa fase chata, eu não sou chato. E a gente tem a ideia de fomentar conhecidos. A gente prefere ter conhecidos a amigos. A gente não quer estabelecer uma intimidade. A gente quer conhecer um máximo de pessoas sem realmente conhecê-las, ou conviver, ou se aproximar. A gente tem medo de dividir os nossos segredos. As relações estão cada vez mais superficiais. A gente vai perceber, né, no WhatsApp o quanto que as pessoas hoje estão mandando áudios, e áudios longos, que é insuportável um áudio longo, porque a pessoa quer conversar sozinho. Ela não quer telefonar para ouvir um contraponto. Ela quer ser dona da razão. Então, ela manda aqueles blocos de mais de 5 minutos que ninguém escuta. Ninguém escuta. Porque tu não tem paciência de escutar, porque a pessoa está pensando em voz alta. E a gente está perdendo, eu acho que é essa sintonia fina. Porque o amigo, ele é para incomodar. E a gente não quer ter uma rotina quebrada. A gente estabelece o que vai fazer no dia e não abre mão disso, dessa religião dos horários. Então, seu amigo está se separando e te liga 1h da manhã, tu não vai atender. Não, vou ficar sabendo disso amanhã, entendeu? Seu amigo aparece na tua casa de repente, tu fica ofendido. Como que ele não avisou? A gente tem realmente uma proteção cada vez maior. A gente prioriza a família como se o amigo não fizesse parte da família. Então, a gente tem que pedir permissão para a família para receber alguém. Imagina, tu tem que abrir a tua casa, falar com os filhos, falar com a esposa, eu posso receber meu amigo, tal, tal. E isso, há 20 anos, é impensável. Tu batia na porta, colocava mais água no feijão, mais um prato na mesa, se virava, improvisava. Eu acho que a gente está com a síndrome do hóspede. Então, a gente entende o amigo como hóspede. O amigo não é hóspede. O amigo, ele tem um passaporte da tua casa. Entendeu? O amigo é aquele que tem o seu lugar no sofá. Ele sempre senta no mesmo lugar. Mas a gente tem uma síndrome de hóspede. E a síndrome de hóspede todo mundo aqui já recebeu alguma visita e recebe visitas, né? Então, a gente tem a síndrome da visita. A gente convida a pessoa com aprovação familiar, a pessoa vem em casa, mas é só começar o convívio que a gente quer enxotá-la. A gente não vê a hora de ficar sozinho. A gente não vê a hora de assistir a nossa série. Ou fazer as nossas coisas. Então, a gente convida a contragosto. E aí a pessoa está lá, tu precisa dormir para trabalhar no dia seguinte, e a pessoa não vai embora. Aí tu quer que a pessoa vá embora, tu só fica pensando. Tu vai apressando as coisas e tal, para se dar conta que precisa ir embora. E ela não se dá conta que tem que ir embora. Tu fica com um pensamento obsessivo na despedida durante 1h, sem conversar, só dizendo aham, até que a pessoa diz, já está na hora de ir embora. Esse é o momento que a gente podia ser sincero e falar, que bom que eu preciso trabalhar cedo. Mas a gente se sente culpado por ter pensado todo o tempo para a pessoa ir embora, que não é que ela diz que quer ir embora, a gente fala, ainda é cedo. E começa um assunto que vai render a noite inteira, que é tipo, o que tu acha da pena de morte? O que tu acha do aborto? Então, eu acho que trabalha muito com a questão da culpa. A gente não quer perder tempo. E a amizade é perder tempo. A amizade é ouvir o que é desnecessário. E a gente só está trabalhando com uma audição funcional. Aquilo que nos importa. A gente não se surpreende, a gente não tem descobertas, porque a gente apenas escuta aquilo que quer. Ou aquilo que é importante para o trabalho, aquilo que é importante para a família,
A gente não escuta aquilo que não quer. E isso traz um isolamento. Então, a gente tem cada vez menos amigos. E pior, sem um amigo real, sem um amigo imaginário, a gente não se torna nem amigo de si mesmo. Eu só posso ser meu amigo se um amigo me ensinar a ser meu amigo. Porque eu não consigo me avaliar, eu não consigo me criticar, eu não tenho esse distanciamento íntimo para poder me enxergar com nitidez. Quem não tem um amigo, eu diria, não tem nem solidão. Porque é o amigo que funda a solidão. Que é aquele momento que tu pode pensar tudo o que tu fez. E tu precisa ter um parâmetro, um referencial. Se tu não tem para quem ligar, qual o sentido da solidão? Se tu não tem como comunicar a tua solidão, qual o sentido dela? Não tem sentido. Então, temos conhecidos que todo mundo tem uma legião no Facebook, mas amigo mesmo é aquele amigo que tu vai telefonar, tu vai implicar, tu vai provocar, que sabe tratar dos assuntos mais difíceis da tua vida com leveza. Ele aprende o teu jeito para falar pontualmente. Ele não fala de qualquer jeito, ele fala no tempo certo. A gente está numa ditadura da aparência, que eu falo que é realmente uma ditadura da imagem, que a gente nunca viveu antes. A gente está muito mais preocupado em alimentar nossas redes sociais do que viver presencialmente. A gente está muito mais preocupado em forjar ou fabricar uma euforia. Euforia é uma felicidade para fora, não é uma felicidade para dentro. Então, a gente não está comendo e está preocupado em postar aquele prato. A gente não está dançando e está preocupado em postar aquela balada. A gente está num parque, mal sentou no parque, está começando a fazer stories de tudo, e tu não está enxergando, tu não está participando. A tua preocupação é excessivamente mostrar para os outros o que tu está vivendo, mas não guardar para si. A gente deveria fazer minutos de silêncio que a gente não faz mais. Em tudo. As pessoas, até na escolha da foto, a escolha da foto do Facebook, do WhatsApp, já entrega a pessoa. Entendeu? Olha o quanto que tem gente que usa fotos antigas no WhatsApp, no perfil, ou no Facebook. Porque não aceita envelhecer. Não aceita. Imagina, aquela pessoa tira selfies adoidadamente, de modo louco, e no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, coloca uma foto de 4 anos atrás, querendo enganar. Pior que colocar essas fotos querendo enganar é colocar a foto de um detalhe. Né? Coloca um detalhe, a boca, um olho, entendeu? A gente sabe que a pessoa não se sente bonita, né? A pessoa se sente uma baranga. Quem coloca foto de detalhe se sente uma baranga, né? Ou um monstro. Ou, pior ainda, que tu sente mais múmia quando tu coloca uma foto da tua infância. A pessoa tem 50 anos e está com uma foto da infância, faz favor. Então, a gente não se dá conta do tão ridículo que a gente está se tornando, porque a gente não aceita a naturalidade das relações. A gente vive sempre fingindo. A gente tem uma necessidade de ostentar, ou de parecer que estamos vivendo uma vida melhor do que realmente estamos vivendo. Como se a vida dependesse de efeitos especiais. Ela não depende de efeitos especiais. Tu casa, tu faz casa, tu fica apaixonado, tu é capaz de comprar um mundo, mas o que tu quer num relacionamento? A possibilidade de, um dia frio, ficar com um edredom no sofá. É isso. É isso que tu quer. Tá? Eu não vejo nenhuma declaração de amor maior do que eu estou no sofá e, de repente, minha mulher traz um edredom. Eu acho o máximo isso, entendeu? Eu não preciso de mais nada. A gente vai comer alguma coisa
fazer a comida com o resto de geladeira, inventar algo. Como a expectativa está baixa, que é o resto de geladeira, então sempre são as melhores comidas, né? Porque a expectativa está lá no chão, e aí, realmente, tudo que surgir é lucro. Ou inventar uma panela de brigadeiro, sabe, engordar junto, que aí, engordando junto, aí ninguém fica reclamando da dieta do outro. Mas a gente quer o espetáculo para quê? Não tem necessidade. E a amizade, a gente sabe quando alguém é amigo, quando a gente encontra, e parece que foi ontem sempre. De repente, a gente não fala com a pessoa há 2 anos. Encontramos, a conversa flui, desliza. Tu não precisa se esforçar para confessar nada, para dizer o que tu faz. Tu não precisa escolher as melhores palavras, né? Há uma mágica. E tu fala de si. Isso é o verdadeiro amigo, aquele que tem... Tu encontra alguém, tu é capaz de falar de si. Tu sabe que é apenas conhecido quando tu encontra e 10 minutos depois fica aquele mal-estar. E tu começa a lembrar de pessoas conhecidas entre os dois. Ah, como está o fulano? E aquele? Nossa, fica aquele inventário policial. Ah, eu não sei como está. Ele já sabe que não é amigo. Porque o amigo, ele tem uma antiguidade sempre renovada, uma antiguidade sempre rejuvenescida. Eu tenho 5 amigos, não mais que isso. São aqueles amigos que são meus conselheiros. Eu falo todo o dia. Todo dia ligo, incomodo, a gente sabe um do outro. E eu sou homem, então eu demoro para falar aquilo que me incomoda, né? Eu ligo para um amigo, se eu estou incomodado e preciso desabafar. Eu vou ficar falando de futebol, de literatura, do dia a dia, até que no último minuto, não é que a gente está desligando, eu conto que me incomoda. E aí fica aquela coisa meio chata, mas o amigo apenas aceita. A mulher, ela consegue falar tudo que incomoda já no início. Ela coloca o assunto que incomoda no início para debater. A mulher tem maior facilidade de se expor. O homem ainda tem uma retração, uma timidez. Eu só fui falar eu te amo para um amigo depois dos 35 anos. Antes eu achava que era frescura. Então, vê o quanto que o preconceito está inoculado na gente, né? As mulheres falam eu te amo para as amigas com mais fluência, mais à vontade. A gente tem medo de admitir o amor masculino. E ele é um amor fiel, é um amor leal, é um amor forte. Não é aquele amigo que fica um carrapato na tua vida, né? É aquele amigo que respeita até teus relacionamentos. Ele é oportuno, sabe? Ele é amigo mesmo o contexto sendo diferente. Porque é muito fácil fazer amizade se tu está solteiro e a pessoa está solteira. Ah, vamos sair, vamos festejar, vamos farrear. Aí é fácil. Mas tu vê que é amigo na hora que a pessoa está solteira, tu está casado e ela continua frequentando a tua casa. E não fica te chamando, ou tentando te provocar, ou tentando implicar, ou tentando fazer picuinhas, sabe? Não. Aí tu percebe, ou tu tem um filho, tu é pai recente, e, de repente, essa pessoa não tem filho e continua frequentando a tua casa. Não é que nessa criança os amigos desaparecem, né? Eles surgem nos primeiros dias, entregam os presentinhos, tudo legal, mas são poucos amigos que convivem na fase de uma criança pequena, de um bebê, que é o momento em que a gente mais precisa. Né? Somem. Eles vão dizer, a gente não quer incomodar, tem criança pequena. Não, a gente precisa de ti. A gente precisa recrutar gente para ajudar. A gente precisa revezar. Sabe? A gente quer dormir. Mas aí ele desaparece, some. Então, a gente tem
uma noção do que é o amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro é aquele que está conosco, mesmo não estando a vida inteira com a gente. A gente vai encontrar e já restabelece a conexão. Imediata. A gente vai ter amigos que são amigos de fases, né? Que são os amigos do ensino fundamental, médio, da musculação, do inglês, do futebol. Mas o amigo vai ser aquele que vai atravessar todas as fases. Não importa o que aconteça. E não vai tomar partido. Porque os amigos têm um grande teste, que é o teste quando eles se tornam amigo do casal. E o casal se separa. De que lado vai ficar? É horrível. Porque na separação a gente não lembra disso. Mas na separação tem a partilha dos amigos. O inventário dos amigos. A gente não diz isso claramente. Ah, eu vou ficar com esses amigos, então fica com esses. A gente não fala. Mas acontece. Né? Tem uma seleção natural que fica do teu lado, tem uma seleção natural que fica do lado da tua ex. E tu só vai manter esses amigos se tu quiser a reconciliação. Se tu não quer reconciliação, tu não vai mantê-los. E é difícil a amizade, porque é muito mais difícil do que a gente imagina. Porque a gente cresce, e não é que a gente cresce, a gente cria reservas e censuras. Na infância é fácil fazer amizade. No futebol, a gente ia jogar futebol e já fazia amizade ali. Tu chegava e já fazia amizade. Porque não tinha interesse. Hoje, se alguém se aproxima de ti, tu pensa, o que quer comigo? Sabe? Tu já pensa que é um estelionato, entendeu? Que é um agiota, que é alguém que vai passar a perna em ti. A vida adulta nos prepara para a desconfiança. A gente não confia mais no outro. A gente não se dá, a gente não conversa à toa, a gente não se permite. E o amigo é aquele que tu tem que falar mal na frente dele, não nas costas. Tu consegue falar, olha, tu fala pela piada, né? Ah, tu sempre é covarde, tu nunca faz isso, tu sempre diz que vai fazer e não faz, mas tu fala rindo e brincando, e a pessoa entende que é verdade, mas tu falou de um tal tom certo que não é agressão. A gente dificilmente faz isso na relação, porque na relação a gente quer agredir mesmo. A gente quer destruir, né? A amizade, ela tem um trunfo em relação ao amor, que ela não exige exclusividade. Então, tu pode ter amigos complementares. Ou seja, tu tem amigos que se completam entre si. Eu tenho o Eduardo Nazi, que é um amigo mais cultural e tal, sabe? Calmo, nunca vai ficar irritado, nunca vai brigar. Eu tenho o Everton, que é um amigo passional, se irrita por qualquer coisa, já quer bater em todo mundo. Então, são amigos que se complementam, sabe? Tem o Corso, que é um terapeuta, que eu converso com ele e fica em silêncio. Que é angustiante tu conversar comigo e ele ficar em silêncio, né? Eu falo, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Eu sempre tenho a sensação que caiu a ligação na hora que eu falo com o Cox. Porque fica um vazio. E são amigos diferentes. Já o amor não permite isso. E é muito difícil também para o amor aceitar as tuas amizades. Porque o amor tem ciúme e inveja das amizades. Eu diria mais. O amor tem mais ciúme das amizades do que dos próprios possíveis outros amores. Eu tenho certeza. Sabe? Tu fica com mais ciúme, tu não confessa, mas tu fica com ciúme. Por quê? Tu fica com ciúme dos segredos que são contados. Tenho certeza que minha mulher deve ter ciúme dos meus amigos, porque ela vai ficar com ciúme dos segredos que eu conto para eles. Talvez da intimidade. Que estabelece. Com certeza eu tenho ciúme das amigas da minha mulher pelos segredos que ela conta para elas. E eu acho que é importante manter uma reserva de amigos dentro do relacionamento. O relacionamento que mata as tuas amizades e te afasta das tuas amizades, ele é um naufrágio certo. Porque tu vai ficar cada vez mais isolado e mais refém
da esposa ou do marido. Tu vai ficar fragilizado. Tu precisa dos amigos por perto para não perder o seu temperamento. Eles lembram como a gente funciona. Eles lembram de como a gente age. É importante eles estarem por perto. Então, não diminui a proximidade com os amigos, mesmo que tu esteja na mais absoluta paixão. Eles serão teus referenciais. Se a esposa ou o marido, se o namorado ou a namorada quer te arrancar, começa a falar mal dos teus amigos e minar, cuidado. Cuidado, que ela não quer ter um amor sadio. A possessividade corrompe e depois não tem como retomar. E outra coisa é saber o que dizer para os amigos, né? Eu acho que a gente não pode ser grosseiro à toa. Não é assim. Eu acho que a gente tem que pensar numa relação com elegância. A gente, até para sofrer, tem que ter elegância, né? Não é sofrer de qualquer jeito. A gente fica querendo fazer muita cena, muito escândalo, não. Com amigo, a gente precisa escolher as palavras. E escolher as melhores palavras. Eu acho que quem sabe escolher acaba sendo um amigo com maior longevidade. Então, eu acho que esse livro trata basicamente disso, né? Que a amizade é também um amor. E que a gente precisa da amizade, porque a amizade é essa memória que a gente vai sempre renovar as nossas aspirações. O Drummond, perguntaram para ele como é que ele manteve amizades tão longas, né? Pedro Nava, Fernando Sabino menos, mas principalmente Nava, que saiu de Belo Horizonte com ele, né? Ele respondeu assim: a gente sai muito, conversa muito, todo dia se encontra. Aí a moça perguntou: mas e que mais? Cerimônia, né, minha filha? Essa cerimônia é bonita. Cerimônia. A gente faz pouco isso. Fazer um agrado para o amigo. Um jantar. Sabe? Ou levar alguma coisa que ele goste. Sabe? Ou um vinho, uma cerveja. Não esperar as datas comemorativas. Sabe? De repente, com um bom abraço, tu resolve uma tristeza funda. A gente precisa pensar no outro, sabe? Ou passar num lugar e lembrar: lembrei de ti, sabe? Tu gosta disso. Porque o amigo, ele tem uma clareza que a relação não tem, né? Eu acho que o amor é feito no mistério. E eu acredito cada vez mais que tu casa com quem seria a tua inimiga ideal. É verdade. Tu casa com a oposição. Conversa é essa. Tu não casa com a pessoa que é parecida contigo. Não. Tu casa com quem tu não conseguiu vencer. O casamento é uma derrota gloriosa. Eu vou ligar para ela, dar celular. Não, mas eu acho bonito isso. Eu não estou achando feio. Você não sou culpado, estaria falando. Ficou doido hoje de manhã. Tu reconhece que a outra pessoa realmente é uma inimiga de estatura. Porque o que é? Até a gente pode pensar, como ilustração, nos primeiros encontros. A mulher, ela vai recusar a companhia que concorda com tudo. Tu quer ser recusado por uma mulher, saia com ela e concorde com tudo. E tente ser compreensivo. Tentar ser compreensivo é morte. Mulher odeia o homem que tenta ser compreensivo. Que recebe, tenta mimar. Nananana, tu tem razão. Odeia. Tu tem que dar uma implicância no meio da conversa. Tu tem que estranhar alguma coisa. Tu dizer: tenho certeza disso que está falando? Eu não concordo. Tem que dizer, pelo menos os 3, não concordo contigo. Senão, tu não vai nem transar com ela. A sedução é embate. É bater, retirar a mão, provocar. Porque é um mistério. O amor é um mistério. O amor
é não saber o que vai acontecer. Se tu sabe o que vai acontecer, tu abandona. Todo brinquedo que a criança conhece, abandona. Tem que ter um pouco de desconhecido, que é uma reverência ao desconhecido. Eu tenho medo da minha mulher. Isso é admiração. Eu não sei do que ela pode produzir. Não sei. Ela é uma produtora de acasos. Vocês acham que eu tenho segurança de que eu vou voltar para casa e ela vai estar lá? Não, não tenho. Absolutamente não tenho. Mas essa insegurança traz uma adrenalina. Só que, não, é óbvio que a gente vai ter momentos de paz, de harmonia, de carinho, de cumplicidade, a gente fala tudo. Óbvio que tem isso. Mas não é domesticar o outro a ponto de pensar que é inofensivo. É isso. Já a amizade, não. A amizade, tu tem uma clareza, tu sabe que pode acontecer um terremoto, um amigo vai estar lá. A amizade é realmente um escolho, né? É uma montanha. Tem lá uma reserva de fortaleza. E como é que você transporta isso? Quer dizer, eu sei, a pergunta é para você elaborar para a literatura, porque, afinal de contas, hoje você está em teatro, crônica, poesia. Como é que é esse transporte? Avião, costumo viajar muito de avião. É que eu não faço ritual ou solenidade para escrever. E eu tenho um porão imenso da infância. Tu só é escritor se tu passou muito tempo sozinho na infância. A literatura é um autismo. E eu tenho uma adega de observações que eu vivi na infância infindável. E o que eu preciso é sempre estar vulnerável. É isso só. Eu vou sofrer 2 vezes mais, também vou ter mais 2 vezes mais prazer. Porque é mais fácil de acessar as lembranças. Não é que eu escrevo, eu tenho a sensação que eu estou revivendo aquilo. É muito sério, sabe? Eu não vejo diferença entre a lembrança e a vivência. Porque tu realmente enxerga novamente. Se eu estou falando, por exemplo, da minha árvore predileta, né? Eu tinha uma árvore predileta na infância, a ameixeira. E, assim como tu tem cachorro, hamster, gato, eu tinha uma árvore de estimação. Então, subia na árvore quando eu ficava triste. Ou, não é que eu queria brigar, eu jogava frutas nos meus irmãos. Eu fazia um esconderijo, não é que eu queria desaparecer na folhagem. Então, eu cresci com aquela árvore. E não é que eu lembro dela, ela vem muito nítida. Então, para mim, escrever é quase como desaparecer. Eu desapareço para que a memória venha. E eu nem sabia que eu tinha essa memória. Então, os textos são lembranças involuntárias. Mas São lembranças atrasadas. Capi, a oralidade. Você, quando criança, ou mesmo mais jovem, você sempre falou bem? Porque hoje você fala bem, né? Aliás, a sua fala é até, acredito, mais do ponto de vista de vida, por exemplo, você vai rodar aí 30 escolas lá em negócio. Sua fala hoje é praticamente seu ganha-pão. Então, como é que foi? Como é que é essa questão da oralidade? Eu não do falava. Por isso que eu me guardei. Eu economizei na infância. Aí, não é que eu fiquei adulto, eu destravei. Porque, quando pequeno, nossa, eu tinha língua presa, errava tudo que é palavra, era tímido, era um monstrinho.
Era excluído na escola, sofria bullying, um dia sim, outro dia também. E eu criei, é porque na medida que tu não tem uma aceitação externa, olha, tu fortalece o teu interior. Meu interior é blindado nesse sentido. Blindado. Quantas vezes eu morri sem as pessoas saberem? Quantas vezes eu ressuscitei sem ninguém perceber? Então eu tenho esse interior blindado. E eu potencializei a minha falha. Mas já nessa época tinha literatura? Porque você é filho de dois grandes escritores. Mas né? é evidente que tinha. Eu lembro que meus pais pediam para eu gritar longe de casa. E aí, a minha avó, a minha nona, ela tinha potes. Ela fazia potes, figos em calda. E tinha uma série de potes na lavanderia. Aí eu tive a grande ideia de sempre que eu tinha vontade de gritar, eu gritava dentro do pote, fechava e colocava no rótulo o motivo do grito e a data de fabricação. Então, tem vários potes de gritos, até hoje. Ou seja, eu sempre encontrei um jeito de transformar o sofrimento. A literatura é transformar o sofrimento. A literatura não é sofrimento parado. O trauma é um sofrimento parado. Eu coloco o meu sofrimento em movimento. Ele é uma outra coisa. Eu encontro um outro jeito de me expressar. A água sempre encontra um jeito de aparecer na parede. Ela sempre encontra o caminho. Então, quando a memória, o dia a dia, a vida não me bastava, era precária, eu tinha um jeito de transformar essa vida em imaginação. Então, talvez hoje eu transforme a imaginação em memória. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, senão fica aqui até amanhã cedo. Tanta coisa para conversar aqui com o Carpini. Podem perguntar. Fica à vontade. André, muito obrigado pela sua presença. André trabalha no SESC, é com ele que eu divido essa curadoria maravilhosa. Eu li um texto do Carpinejar no UOL essa semana, se não me engano, falando da crueldade com relação a quem alimenta o amor e, de fato, para depois falar assim, não, você não me serve, não me cabe, não quero. Queria que você falasse o que te motivou a escrever aquele texto. Tu quer fofoca, André? Pode ser. Não, eu não preciso viver algo no presente para estabelecer uma frequência com o sofrimento de quem já passou por isso. Eu acho de uma crueldade incrível tu sentir que alguém está apaixonado e alimentar aquele amor por vaidade sem nenhum interesse. Somente para ter um capacho perto. É muita crueldade. Porque tu sabe desde o princípio que tu não quer aquela pessoa. Mas tu mantém por perto por vaidade ou carência. E a pessoa começa a se declarar, e tu não diz não, tu gosta, porque de repente tu vai jantar. Eu falo que a pessoa se torna um office boy do amor, entendeu? Fazendo trabalho sujo. Faz tudo por ti e tu vai gostando. Aí o que tu faz? Tu fala mal dessa pessoa para os teus amigos e tu fica estimulando ela secretamente. Até que ela se declara. Isso, assim, imagina o constrangimento. Ela dizer, eu te amo, e tu falar, olha, eu quero continuar sendo teu amigo. Tu espera até o último ato. Tu teve chances e chances e chances de estancar a sangria, mas não. Isso é uma vingança de relações passadas. Quem faz essa maldade, paga depois. Tu já fez isso, André? Ele ficou até em silêncio. Já
Fui vítima e algoz. Tu vê só. Mas é pior ser algoz, né? Olha, eu não, Depois vem aquela culpa. não sei, porque essa consciência, eu acho que ela demora um tempo para vir, às vezes. Sim. Você é tomado, às vezes, pela paixão, ou pela vaidade, ou pela... Agora, quando você sente essa dor, a consciência vem mais rápido, eu diria. A memória tem mais repercussão na hora que a gente toma porrada, né? Sim, mas tu vai se sentir muito pior, porque, de repente, tu vai descobrir isso, né, que tu fez mal a alguém, 1 ano depois, aí tu manda um e-mail para a pessoa já está numa outra relação. Não, esquece. Se tu quer pedir perdão, fica para ti, entendeu? Não estraga o relacionamento do outro. Porque imagina, não ama a pessoa, ainda manda uma mensagem pedindo perdão. Parece que tu quer voltar, né? Capi, fala um pouquinho das suas coisas. Eu queria que você deixasse aqui registrado. Você está com aquele programa das confissões sentimentais ainda? Como é que você fazia no bar? O que eu tenho? Eu escrevo na 0 Hora, 2 colunas, no UOL, Vida Breve. Eu escrevo para o Globo. Tenho YouTube, que é um canal, que é o Vem Carpinejar. E agora vai ter o Estado de Minas. Isso você não me falou, não. Tá sabendo. Pois é. Esse cara, mas eu resolvo com você depois. Aqui, e aquele programa que você fazia num restaurante que dava recomendações sentimentais? Consultório sentimental. Sim, consultório sentimental, tipo um talk show itinerante, não. Mas eu tenho feito em função do Amor Não É Para os Fracos. É um espetáculo que eu faço, que é um solo, que é um monólogo. Ele vai estar em Brasília agora no início de setembro. Eu já me apresentei aqui no Frei Caneca e devo ter uma temporada, né, no final do ano. Mais perguntas, gente? Ali à direita. Paulinho, por favor. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Elaine. Falar sobre um texto também que você publicou, acho que foi no UOL, falando do medo, mas eu estou com dúvida, porque depois de tudo que você explanou aqui, a relação do medo, quando você falou no texto, por exemplo, medo de uma cama grande de casal, você estar sozinho, os medos do cotidiano, que eu acho que é impossível você não ter vivido já. Então, entender o que você quis dizer aqui com aquele texto de medo. O medo da cama? Parece que não está relacionado. Estou citando um trecho Como que assim? você falou lá no texto, porque eu estou tentando lembrar. Tu acha que eu não vivi isso? Ou tu acha que eu vivi e não quer falar? Eu acho que... Não, veja, calma, muita calma nessa hora. Não é bem isso, não afirmei isso. Medo, mas assim, de falar com você. Mas Tu tá com medo de falar comigo? Tô, porque, sei lá. Tesão? Vai que se... Não. Vai que se Como volta não? contra... Não, vamos lá. Que isso? novo. Deixa Calma, ela, cara. peraí. Não, mas é uma falta de decência Deixa, falar que não tem tesão por mim. Deixa. Eu não falei. Oh! Não, vai piorar muito. Tô ficando Mas que tímida, horror para. isso aí, tia. Ei, Fala não, na não, lata. Deixa ela fazer pergunta. Olha, fazer tu isso. viu a crueldade dela? É muito pior do que eu imaginava. Ei, gente. Não. Pergunta. Vamos lá. Então, assim, a relação daquilo que você falou, que você vai descrevendo no texto, passo a passo, um cotidiano de relações de medos que você tem, que basicamente se resume em solidão, só que você usa outras palavras. Com o que você disse agora, com o que você disse de amizade, eu fiquei com essa dúvida, assim, a relação do que você pensa em relação àquele texto. Parece um pouco contraditório, não sei. Então, eu queria saber um pouquinho de você. Eu não entendo qual é a contradição. Mas assim, Que é necessário, por exemplo, quando você disse aqui, solidão. Solidão é importante, você citou agora. A solidão é importante. E é importante ter o amigo para você se situar na sim. sua solidão. E no texto, fica aparecendo nas entrelinhas que a solidão é uma coisa horrível. Mas eu estou falando da solidão da separação. Aquele momento, então, era todo de uma separação, do começo ao fim. Ou seja, na medida que medo de amar. Não. Na separação, tu vai ter esse medo de amar, que tu vai ter que se doar. Tu vai ser dependente de alguém. Tu tem que ser muito confiante para ser dependente de alguém. Tu vai ter medo. O medo, ele é porta para a coragem. Se tu não tem medo, tu não tem coragem. Se tu não tem medo, tu não vai levar a sério um relacionamento. Tu só vai levar a sério se tu realmente é inseguro.
Quem é seguro não ama. Tu vê só, tu pode ter medo e ser confiante. Isso que você quis dizer lá, então. Tu vai, eu tenho medo de perder minha mulher, mas sou confiante com ela. Eu sei trabalhar com medo. Ele não mais me mobiliza, ele me atrai. O medo não é ruim. Nunca será ruim. Mas, assim, a gente pode ver apenas pela observação certas fragrâncias da vida. Quando eu era solteiro, eu sabia dormir num lado da cama. Eu vejo meu filho, por exemplo. Meu filho tem 15 anos, o Vicente. A cama dele só fica desarrumada num lado. O outro ele não toca. Depois tu aprende a dormir junto. E a gente não se dá conta que dormir junto não é dormir num lado. Dormir junto é dormir atravessado. A gente pensa que está dormindo num lado, porque a gente não vê que está entrelaçado. Não é que a gente separa, a gente só consegue dormir atravessado. Isso é inacreditável. Isso é observação. Então, se eu estou separado, eu vou dormir como se eu tivesse com minhas pernas em cima das pernas da minha mulher ou encadeadas com as dela. Porque o amor é ficar toda noite procurando os pés do outro. A gente não se dá conta, mas já é mecânico. Tu dorme com o teu tronco fixo e as tuas pernas indo e vindo, indo e vindo. Então, aquele texto, resumindo, pode-se dizer que é meio que o pavor pela separação, de não viver essas coisas. Sim. E a gente também tem um pavor profético, né? Sempre que a gente sabe que vai se ferrar. E a gente começa uma relação sabendo que vai se ferrar. É incrível. A gente sabe que vai se ferrar. Tem todos os sinais do Apocalipse. Mas a gente segue. A gente segue, não sei por quê, porque a gente recebe sinais e não fala para ninguém os sinais, entendeu? A gente vai editar. A gente foge um testemunho. A gente quer aquele amor de qualquer jeito, entendeu? Tu tá namorando? Ô, Carpi, você... Tá separada? Separei. E como tu tá dormindo assim também? Bom, primeiro, com o olho fechado. Segundo, agora pensando, não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que eu estou exatamente desse jeito. Atravessado, Você né? é atravessado. E o teu texto era tão minucioso e tão detalhista na situação que eu falei, gente, mas ele viveu isso? Mas Sim, agora é ele tá evidente que eu falando isso. vivi. Eu tenho várias encarnações. Aí você lembra de tudo e compilou lá, né? Nem tudo, tem coisa que eu quero esquecer. Melhor, né? Obrigada, viu? Que isso, uma honra. Carpi, fala das amizades neuróticas, porque você falou muito bem da amizade e amizade, né? Agora, não tem a neurótica, não tem a amizade maluca, tem amizade, tem- as modalidades. Tem uns chatos mesmo, né? Aqueles que tu não gosta. E pior que, quando tu não gosta de uma pessoa, um amigo que tu não gosta, parece que ele gosta mais de ti, né? Tem chatos que eu não consigo me livrar. Tu fala tudo na cara, não quero, entendeu? Ele falou olhando... Eu não gosto de ti. Falou olhando para mim no fundo do meu olho Aí, agora. tu fala, eu não gosto de ti. E a pessoa, é isso que eu gosto de ti, tu é sincero. Tu não consegue escapar nunca dessa criatura. Então tem essas amizades nocivas. E tem os chatos são assim. E tem os chatos desconhecidos, agora eu conheço o chato desconhecido também. Eu frequento União, que é um clube em Porto Alegre, porque eu fico entre Porto Alegre e Belo Horizonte. E eu não conheço o sujeito. Eu saí da piscina com a minha mulher,
piscina térmica e tal. E ele olhou. E aí? Isso? Ele falou, isso? Eu não conheço, cara. E o idiota aqui pergunta, isso o quê? A tua barriga, tu não vai cuidar? Do lado da minha mulher, cara. O que tu tem a ver com isso? Ah, tá. Ficou magoado? Cara, me deu mais raiva ainda. Aí o que acontece? Toda vez que eu estou no União, ele é um fantasma, ele aparece. E sempre faz a mesma coisa. Ah, não mudou? E eu pergunto, não mudou o quê? A barriga. E eu não reconheço ele. Eu só reconheço ele quando ele fala, a barriga. Já me encontrei 5, 6 vezes com esse sujeito. É o mais desagradável possível. E sempre fala, eu não conheço ele. Mas ele fala com uma intimidade. Então, não há nada mais chato do que a intimidade forçada. Perguntas? Tá tudo bem, então, gente? Está esclarecido? Ali. Ai, gente, agora eu vou bancar chata, né? Mas você falou de escrever. Escrever é um autismo. Por quê? Assim, eu entendi o que você escreveu. O que mas é por o autismo? O autismo é uma hipersensibilidade. O autista ele não fica insensível, ele fica extremamente sensível. Tanto que o toque é um choque. Sabe, uma janela batendo é um trovão. O autista ele enxerga o som da luz. A claridade é diferente para o autista. Então, é no sentido de hipersensibilidade. Fez lembrar da coleção que você fez sobre os diferentes, né? Você fez sobre o autismo, você fez sobre o bullying, não foi? Cada um para criança, não foi? Eu fiz o menino grisalho, a menina superdotada, a menina alta. A menina alta sofre muito. A mulher alta sofre demais. A gente nem se dá conta o quanto que sofre. Porque ela é só chamada como escada, né? Recebe os apelidos de girafa. Ela não pode ficar na frente da foto, tem que ficar lá atrás, desaparece. É complicado encontrar um par, porque sempre parece mais baixinho. É ruim mesmo. Mais alguma questão? Eu queria te pedir, então, como é que nós estamos de horário aí? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Se você desse uma palhinha do espetáculo, rola? Não. Ah, Carpi. Não. Pede, gente. Ele está esperando você pedir. Não. Não. Eu tô numa outra sintonia. É uma sintonia mais intimista e tal. Não. Mas é sobre o quê? Então fala. É sobre relacionamento. Na verdade, são essas aventuras e desventuras, esses ciclos que a gente passa, o quanto que existe uma atração entre dois tipos inconciliáveis, que é o objetivo e o sentimental. Tu sempre vai casar com o teu oposto. Então, tem um objetivo que é realmente funcional. E o sentimental, ele estuda a relação, estuda o outro, se especializa no outro, acaba se pós-graduando no outro. Tu sabe o azeite que ela usa, tu sabe o shampoo, tu sabe como ela come o pão, se tira o miolo ou não, como arruma a cama, como dobra a roupa. Tu passa uma relação inteira estudando alguém. Esse é sentimental. E não é que se separa. Tu tem que destruir uma linguagem inteira que tu construiu para o outro. Como jogar fora esse dialeto? Porque tu está tão impregnado na existência do outro que tu não sabe nem mais o que é a tua existência.
Aí tu pode derrubar todos os porta-retratos. Tu pode apagar todas as fotos. Mas tu vai abrir a geladeira, tá lá o mel, tá lá o pão preto, tá lá as verduras separadas do mesmo jeito que ela fez. Ou seja, tudo é porta-retratos. E essa pessoa sentimental vai sofrer muito com a separação. Por quê? Uma mesa não é uma mesa. Uma mesa é aquela mesa que tu colocava uma toalha branca durante a semana e uma toalha preta nos finais de semana. A cama não é mais a cama. A cama é aquela cama que tu não prendia os lençóis porque ela não gostava de ficar com os pés sufocados. A porta não é mais a porta. A porta é aquela porta que tu usava o chinelo havaiana como apoio para não bater com o vento. Tudo é sempre uma outra coisa para o sentimental. Ele não tem como se despedir. Já o objetivo, mesa é mesa, cadeira é cadeira, cama é cama, e adeus é adeus. O objetivo não sofre. E o sentimental sempre casa com o objetivo. O sentimental não casa com o sentimental, nem o objetivo casa com o objetivo. Aí o que acontece? A separação vai fazer bem para o objetivo e fazer mal para o sentimental. Sempre tem um que melhora com a separação e sempre tem um outro que piora com a separação. Então, falo disso, né? Trato essa radiografia, mas com muito humor. Tem várias cenas do dia a dia. Então, maravilhoso. Pi, até o próximo livro. Essa cadeira e esse espaço, essas pessoas estarão sempre te esperando. Muito obrigado. Eu não tenho certeza, mas agradeço.